coisa boa, podemos testemunhar daquilo que Ele pode fazer na vida de lares que consagram o Senhor como o dirigente de suas vidas. E nesta manhã nós temos falado sobre esse Deus maravilhoso que tem um plano para a vida de cada um de nós. Esse Deus que dirige a nossa vida, que governa o andamento da nossa vida, e nós vamos continuar também nessa direção, pensando sobre isso, lembrando que Deus tem uma missão para você neste mundo. Deus tem um plano, Deus tem um projeto para você nesse mundo, no mundo. E o texto que nós temos para a nossa reflexão é o texto de Atos 20, 24. E é importante nós pensarmos sobre esse texto. Deus tem dado a você uma missão, a cada um de nós. Mas é importante percebermos que Ele não força ninguém a trabalhar com Ele. Ele não força nenhum de nós a cumprirmos a nossa missão, o projeto que Ele tem para a nossa vida. Nós temos falado durante esses domingos sobre como Deus deseja usar a sua vida. Deus deseja que todos os crentes tenham um ministério. E quando nós falamos que Deus deseja que todo crente efetivamente tenha um ministério, significa que cada
Atos capítulo 1, versículo 8. Aí está, meus irmãos, a palavra de Jesus em Atos 1:8. Qual a nossa missão? Qual a minha missão? Qual a sua missão na terra? Nossa missão é responder a tarefa entregue por Jesus pouco antes dele subir aos céus. Mas você deve responder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Uma testemunha, meus irmãos, é alguém que compartilha a sua experiência pessoal. É alguém que compartilha o que Deus tem feito aonde? Em sua vida. É essa a tarefa da testemunha. Ele fala daquilo que Deus tem feito na sua vida. Ele não veja que é importante nós frisarmos que Deus não precisa ou não espera que você seja um vendedor quando você vai evangelizar. Algumas pessoas, quando saem para evangelizar, parecem pensar dessa maneira. É isso? Eu queria um pouquinho para aproximar. Parecem imaginar dessa forma. Que agora eu vou fazer o papel de um vendedor. Pode se assemelhar à tarefa de um vendedor. Mas é exatamente assim. Deus não espera que você seja um vendedor, porque Ele não precisa de vendedores. Você não tem que impressionar ninguém para que essa pessoa vá para o céu. Você não precisa pressionar a pessoa para que ela, de fato, receba Jesus. Mas, na verdade, esse recebimento, essa aceitação, ela é voluntária, não é imposta. É voluntária. É a pessoa que decide. Veja que Deus não precisa de um vendedor. Você não tem que discutir, que brigar com as pessoas na argumentação para que elas possam ir para o céu. Uma outra coisa, você não tem que ludibriar a pessoa, não tem que enganar a pessoa para passar o produto. Você não tem que enganar a pessoa, ludibriar a pessoa para que ela entre no céu. Você não é um vendedor de Deus. Você é uma testemunha de Deus. Você testemunha, você fala daquilo que Deus tem feito na sua vida. Você é simplesmente uma testemunha. O verso que nós lemos diz, aliás, não diz, vocês serão meus advogados. Não. Nós não somos advogados de Deus. Deus não precisa de advogados. Deus não precisa de defesa. Você não tem que ficar discutindo com pessoas para que elas possam compreender. Você não tem que discutir com as pessoas para que elas possam ir para o céu. Não é questão de discussão, não é questão de defesa, embora haja uma argumentação. Esse não é o nosso trabalho. Nosso trabalho é fazer uma defesa do Senhor Jesus. Você é apenas uma testemunha que fala daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Ele fez, daquilo que Ele está fazendo na sua vida. Uma testemunha apenas conta aquilo que ela tem visto, ou aquilo também que ela tem ouvido. Se ela conta daquilo que ela tem visto, ela é uma testemunha o quê? Popular. E se ela fala daquilo que ela ouviu, ela é uma testemunha o quê? Alguém já respondeu aí. Auricular. Vocês pretendem um livro, né? Deixa no auricular. Fala daquilo que ouviu. Nós somos testemunhas. Falamos daquilo que temos visto e ouvido da parte do Senhor, daquilo que Ele tem feito, daquilo que nós temos também experimentado do Senhor na nossa vida. E, meus irmãos, é muito importante isso, porque algumas pessoas pensam, as pessoas são tão bons evangelistas, aquele irmão, aquela irmã, que evangelistas maravilhosos eles são, que extraordinários no testemunho cristão, na pregação da palavra. Eu nunca poderei fazer isso. Eu nunca poderei ser uma testemunha de Jesus
Ninguém é uma testemunha melhor do que você mesmo para falar de Deus na sua vida. E é importante porque nesse momento nós percebemos que você não tem que ser um grande estudioso da Bíblia. Alguns já passaram, eu vou para o seminário, vou fazer 4 anos de seminário, depois pós-graduação, e aí então eu vou testemunhar de Jesus. Não carece. Não carece de estudo, não. Talvez você pense, eu preciso ter mais experiência de vida cristã. Quando eu tiver 20 anos de vida cristã, aí então eu vou testemunhar de Jesus. Também não carece. Você pode começar agora. Você tem que ter uma vida perfeita, não ter cometido nenhum pecado, aí então eu posso testemunhar de Jesus. Também não. O que a Bíblia fala sobre isso? Todos pecaram, e separados estão da glória de Deus. A Bíblia está dizendo então que não existe nenhum homem sem pecado, ninguém que não tenha pecado. E ainda assim nós podemos falar, testemunhar, por exemplo, das misericórdias do Senhor, que são a causa de nós sermos consumidos. Pois ainda pecadores como somos, ainda somos alvo da sua bondade, da sua misericórdia. Todos os dias que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, são a causa de não sermos consumidos. Tudo que você tem que fazer então, a fim de ser uma testemunha, é apenas dizer: é isso que está acontecendo na minha vida, é isso que Deus tem feito na minha vida. Qualquer pessoa pode fazer isso, qualquer um de nós. Não depende de você saber ler e escrever, por exemplo. Não depende de você conhecer a Bíblia de capa a capa, do Gênesis ao Apocalipse. Não depende de profundidade teológica. Depende da sua experiência com Deus, do seu relacionamento com Ele, da sua observação de quem era você antes do encontro com Jesus e de quem você se tornou a partir desse encontro com Jesus e o que ele tem significado, o que tem representado na sua vida. Qualquer pessoa, qualquer um de nós pode fazer isso. Essa é a sua descrição. Essa é uma boa descrição do trabalho cristão. No momento que você se torna um crente, Deus entrega a você uma missão. Deus entrega a você um trabalho. E esse trabalho, essa missão é compartilhar as boas novas de salvação. Você pode, a partir de hoje, a partir do momento que você aceitou Jesus, começar a falar com outras pessoas aquilo que Ele tem feito na sua vida. Você estaria hoje aqui se alguém um dia não tivesse decidido cumprir a sua missão? Você estaria aqui hoje se alguém um dia, naquele momento tão especial, não tivesse se aproximado de você, quem sabe apertado na sua mão, dado um gostoso abraço e dito: Deus ama você, Deus fez algo maravilhoso na sua vida, na minha vida, Ele também quer fazer na sua. Ou quem sabe que aberto a Bíblia quer compartilhar com você um texto bíblico, como proclamado, pregado a palavra da sua vida. Nós não estaremos aqui se um dia isso não tivesse acontecido na nossa vida. Se um dia alguém não tivesse entendido que Deus tem uma missão para ele, tinha uma missão para ele, e a missão era compartilhar as boas novas, e ele não tivesse sido fiel à missão que lhe foi entregue. Você também precisa ter a mesma fidelidade à missão que Deus entregou a você e compartilhar as boas novas. Agora, no momento em que você se torna um crente, é seu trabalho também, é sua missão também falar de Jesus. Em Romanos capítulo 1, versículo 5, a palavra de Deus nos fala sobre isso. Vamos ler toda a igreja? Se alguém não tivesse falado
e conquistado um grande amigo. E a amizade, meus irmãos, é maravilhosa, porque a amizade mantém a porta aberta. Em qualquer outro momento mais adiante, pode ser que o terreno esteja mais propício, melhor preparado, para que a mensagem do Evangelho seja de fato lançada naquele solo como boa semente. Nada como deixar a porta aberta. A discussão impede isso. Você não derrama um monte de versículos bíblicos sobre a cabeça da pessoa e diz: ou você se converte hoje, ou você vai arder no mar do inferno. Não é isso? É assim que algumas vezes o Evangelho tem sido apresentado. Ou você se converte hoje, ou queimará no fogo do inferno, vai fritar no inferno, enquanto nós iremos para o céu. Essa é uma visão equivocada de evangelização. Diga apenas isso. Foi assim que aconteceu na minha vida. Um dia Jesus entrou na minha vida. Um dia eu ouvi a palavra, ouvi a mensagem do Evangelho. Um dia alguém sentou comigo e compartilhou essa mensagem. Um dia eu ouvi aquela pregação, Deus abriu a minha mente, falou ao meu coração, falou a minha vida, e eu comecei a ser transformado a partir dali, e Deus fez isso na minha vida. E ninguém será melhor autoridade, maior autoridade para falar sobre isso do que você mesmo. Ninguém melhor que você sabe o que Deus tem feito na sua vida. Essa é a sua missão. E você precisa contar às pessoas o que Deus tem feito em sua vida. Essa é uma missão singular, única. Segunda coisa que nós queremos destacar aqui hoje, quero tratar isso rapidamente, porque esse é um dia especial. Segunda coisa é: por que minha missão é tão importante? Por que a sua missão é tão importante e Deus tem colocado essa missão nas suas mãos? É porque você tem recebido uma mensagem, o quê? Salvadora. Por isso essa missão ela é tão importante nas nossas vidas, porque a sua tarefa, a sua mensagem, ela pode salvar vidas. Imagine o que significa isso. A primeira igreja de Batista na Penha talvez seja a igreja do Rio de Janeiro com mais profissionais na área de saúde por metro quadrado, né? Eu nunca vi uma igreja com tantos profissionais na área de saúde como essa igreja. E essa igreja é melhor do que ninguém, esses membros dessa igreja é melhor do que ninguém, entendem o que significa salvar vidas. A correria no hospital, na emergência. Eu trabalhei no hospital durante alguns anos como capelão e percorri todas as áreas do hospital. E eu vi o empenho, a correria. Quando chegava alguém, se dizia que aquela vida está em risco. E quando nós somos preocupados ou ocupados em salvar vidas dos irmãos, a urgência. Nós entendemos que a tarefa é importante, a nossa vida está entregue àquela missão, àquela tarefa. Então a sua missão é tão importante assim aos olhos de Deus, porque a sua mensagem, a mensagem que você tem, ela é salvadora. É a notícia mais importante do mundo. Em Romanos capítulo 1, versículo 16, a palavra de Deus nos diz: eu não me envergonho do Evangelho, palavra do apóstolo Paulo, pois ele é o poder de Deus. Para quê? Veja, meus irmãos, Paulo dizia que ele não se envergonhava do Evangelho de Cristo, porque ele era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Poder de Deus, no grego, dinamite, dinamus. A mesma palavra que dá origem a dinamite, aquilo que é usado para explodir pedreiras. E você talvez diga, talvez você pense: mas pastor, eu tenho pregado o Evangelho há tanto tempo, eu conheço alguém, conheço uma pessoa dentro da minha casa. Que coração empedernido, que pedra no lugar do coração existe ali. E aí você vem para o apóstolo Paulo e ele diz que tem jeito para essa vida, porque o Evangelho de Cristo ele é poder de Deus, ele é dinamite de Deus para derrubar, para explodir qualquer pedreira. Qualquer pedreira, qualquer coração empedernido. E Paulo disse: por isso que eu não me envergonho do Evangelho. E ele tinha autoridade para falar disso. Não é isso? Quem é testemunha? Não é alguém que tem autoridade para falar? E por que ele tem autoridade para falar? É a maior autoridade para falar, porque ninguém conhece a história dele melhor do que ele mesmo. Ninguém conhece o que Deus fez na vida dele melhor do que ele mesmo. O apóstolo Paulo sabia o que ele estava falando.
coração empedernido. Eles falam para aqueles que iam para executar os cristãos, participou, e a ideia que me presente aqui, ali que ele liderou o martírio de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. O sangue de Estevão estava em suas mãos. Ele tinha carta para perseguir e para matar, igual o 007, né? Permissão para matar os cristãos. E agora, então, quando ele encontra Jesus, meus irmãos, ele dá agora para testemunho. E quando ele dá o seu testemunho, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem. Quando ele fala em todos, ele salvou a mim, e eu era terrível, salvou a mim, então pode salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não judeus. Paulo tinha compreensão sobre isso, tinha autoridade para falar sobre isso. Como é que as pessoas então se tornam crentes? Como eles se tornam crentes? Paulo também fala sobre isso. Só existe uma maneira de nós nos tornarmos crentes. Paulo diz: a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Que igreja boa de Bíblia, né? Coisa boa. A gente prega, a igreja sabe o que se está falando. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Paulo sabia isso. Só existe essa maneira, meus irmãos. É preciso que as pessoas ouçam as duas notas primeiro. Se eles puderem ouvi-la, eles poderão se salvar. Mas se não tiverem chance de ouvir a pregação, se não tiverem chance de ouvir o testemunho, o seu testemunho, elas não terão chance de se salvar. E a pergunta, meus irmãos, se não quer calar, a pergunta para nós nesse momento é: quem você está levando para o céu? Quem é que você vai levar junto com você para o céu? Eu estou perguntando isso hoje porque, algum tempo atrás, algumas semanas atrás, alguém conversando comigo disse: pastor, uma coisa impressionante, a hora que o diabo faz hoje, né? Ele sabe que está derrotado, mas ele não desiste, ele é perseverante, né? Se é uma virtude que ele tem, essa, ele é trabalhador, ele é perseverante. Trabalha de noite, ele vai para o inferno, ele já está lá, mas ele não vai sozinho, não. Ele quer levar outro. Quem você está trabalhando para levar para você? O diabo está fazendo o trabalho dele. E todos os dias ele tem levado os seus. Quem você está se ocupando em preparar para levar para você? Você tem a notícia mais importante do mundo. Nenhuma notícia é tão importante quanto a sua notícia, porque a notícia é salvadora. Você tem compartilhado com as pessoas que estão à sua volta? Será que nós temos compartilhado com aquelas pessoas que nós sabemos estão precisando ouvir essa mensagem? Será que alguém procurará você lá no céu, vai lhe dar aquele abraço gostoso e dirá: quero te agradecer, porque lá na terra, um dia você me pregou o Evangelho, e eu estou aqui hoje por sua causa. Foi por sua causa que eu cheguei aqui. Ou você vai manter a mensagem da salvação como o maior segredo da sua vida? Não, essa é a minha missão secreta, eu tenho que guardar. Essa missão secreta, não é coisa de português. Desculpe, de português. Brincadeira de brasileiro. Minha missão é missão secreta, eu não compartilho com ninguém. Veja, meus irmãos, se você tivesse a cura para a AIDS, se descobrisse a cura para a AIDS, imagine qual seria a sua reação. Eu vou guardar aqui que se alguém da minha família, se alguém vai chegar, eu passo o segredo, mas deixa guardado então. Eu tenho a mais absoluta certeza de que, se qualquer uma das pessoas que estão aqui hoje, neste santuário, descobrisse qual é o segredo para a cura de uma doença que mataram milhões de pessoas ao redor do mundo, com toda certeza, sairia pelas ruas gritando, procuraria os meios de comunicação, os jornais, tentaria reunir a imprensa e divulgaria para todo mundo qual o caminho, qual a cura, qual a saída, qual a solução para esse mal. Eu não sei se você tem lidado com alguém que está enfrentando alguma enfermidade, talvez um câncer,
conosco, mas o mais rápido possível, iríamos gastar toda a nossa energia para que essa informação pudesse ser conhecida de todas as pessoas. Por que isso não está acontecendo com relação ao Evangelho? Você e eu temos a maior mensagem já proclamada ao mundo. Nós temos, meus irmãos, uma mensagem ainda maior do que a mensagem que fala sobre a solução, sobre a cura de qualquer enfermidade. E ela não é apenas uma mensagem transformadora de vidas, mas ela é uma mensagem salvadora de vidas. A Bíblia diz que o seu testemunho é o poder de Deus. Ou melhor dizendo, o seu testemunho é o poder que Deus pode usar para salvar pessoas. É o instrumento que Deus há de usar para que pessoas sejam conduzidas ao Senhor. E ele tem consequências eternas. Seu testemunho tem consequências eternas. Nós falamos isso hoje na classe dos novos, lá, que classe linda. A classe dos novos, mas sem dúvida alguma, hoje eu posso dizer que é a classe mais linda dessa igreja. Tem dois outros, né, irmã Luiz? Que classe linda! Eles aprenderam sobre isso hoje. Nós conversamos sobre isso hoje. Quando você compartilha o Evangelho, quando você não compartilha o Evangelho, você está colocando a eternidade em jogo. Essa atitude, essa ação, ela tem consequências da eternidade. A Bíblia diz que as pessoas que estão hoje aqui, no futuro elas viverão ou no céu ou no inferno. Já existem duas possibilidades disso. Você foi feito para viver para sempre. O seu corpo morrerá, mas a sua alma viverá eternamente. E ela viverá eternamente no céu ou ela viverá eternamente no inferno. O inferno, como nós sabemos que é a morte eterna. Morte eterna significa apenas que a alma estará eternamente separada de Deus, distante de Deus. É importante nós lembrarmos que cada um de nós foi feito para viver para sempre. Quando você morre, você simplesmente, a ideia é que simplesmente acabou. Seu corpo morrerá, vai se decompor, mas sua alma não morrerá. Deus nos fez seres humanos com espírito. E você irá então para dois lugares, céu ou inferno. Se você conhece Jesus, tem a sua vida a Ele e tem dito: eu aceito Jesus como meu Salvador pessoal, a Bíblia diz que você irá para o céu. Deus tem preparado um lugar para você. A Bíblia diz que no céu há muitas moradas e Jesus foi preparar um lugar. E a Bíblia diz também que o inferno não foi feito para pessoas. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. E eu diria para você que você só vai para o inferno se você rejeitar o céu. O céu foi feito para nós. Nós só iremos para o inferno se rejeitarmos o plano de Deus para a nossa vida. Se você diz: eu não quero saber desse negócio de Deus na minha vida, eu não quero seguir a Cristo, eu não quero ouvir qual é o projeto, qual é o plano de Deus para a minha vida, eu quero viver da minha maneira. E se você diz: eu não quero saber de Deus, talvez Deus diga para você: está bem, então você pode viver longe de mim para toda a eternidade, mas a escolha é sua. Deus não manda ninguém para o inferno. São as pessoas que deliberadamente tomam uma escolha, fazem uma escolha nas suas vidas e decidem ir para lá. Elas escolhem rejeitar Deus nas suas vidas, escolhem rejeitar o plano de Deus para as suas vidas, elas escolhem rejeitar o amor de Deus nas suas vidas e o que Jesus fez na cruz por elas. E elas dizem simplesmente: eu não quero saber disso. Exatamente isso que nós estamos dizendo quando decidimos não seguir a Jesus. Eu quero viver a minha vida do meu próprio jeito, eu quero ser o chefe, eu quero dar a direção, quero fazer as coisas da minha maneira, não quero viver a vida segundo a direção de Deus. Deus diz: então está bem, viva a vida sem mim por toda a eternidade. Isso se chama de inferno. É interessante dizer que o inferno é um lugar real. Inferno é um lugar real. Um outro plano, mas real. As pessoas dizem: eu não acredito no inferno. Mas ele existe. O fato de